E uma característica deste livro é apontar a fidelidade de Deus. É apontar que Deus é um Deus capaz de cumprir as suas promessas. Quantos creem nisso, que Deus é capaz de cumprir as suas promessas? Amém? Você crê mesmo de todo o coração que esse Deus é capaz de cumprir suas promessas? Então por que muitos estão querendo desistir? Se eu creio na fidelidade de Deus, se eu creio que Ele é um Deus que cumpre as suas promessas, por que então eu quero desistir? O interessante é que aqui, Moisés, que foi o libertador, que foi o homem de Deus, que liderou, o homem de Deus, que esteve diante de Faraó, o homem de Deus, que fez o mar abrir, o homem de Deus que liderou aquele povo, agora está morto. E aí? E o Senhor fala agora para Josué: passa-se o bastão. O que eu quero dizer com tudo isso é que Deus tem promessa na sua vida, sim ou não? Sim. Ele cumpre, sim ou não? Sim. Mas muitas vezes a nossa fé está apoiada no meu pai, está apoiada na minha mãe. A minha fé está apoiada no meu pastor. A minha fé está apoiada no meu líder. E quando fala que Moisés morreu, a referência era Moisés, e a referência agora morreu. Porque nós devemos ter referência sim de homens, mas a nossa maior referência deve ser Deus. O nosso coração deve estar apegado aonde? Em Deus. O nosso olhar tem que estar onde? Tem que estar em Deus. Sabe por quê? Porque o que acontecia aqui no meio do povo de Israel não é diferente do que acontece nos dias de hoje. Sabe o que é pior que o relatório do mundo? Sabe, se nós formos pegar o relatório do mundo, qual é o relatório do mundo? Criminalidade, mataram essa semana, dia da consciência negra, espancaram um homem negro até a morte. Nós estamos vendo que os valores se esvaindo, nós estamos vendo uma perca total, um esfriamento total do amor, nós estamos vendo o mundo cada vez mais caótico e cada vez mais incrédulo. Mas sabe o que é pior do que isso? Quando nós vamos olhar a palavra de Deus, em Números, no capítulo 13, ou em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 26 ao 33, Deus estava falando com o seu povo. Deus tinha uma promessa para o seu povo, Deus tinha um direcionamento para o seu povo, Deus tinha uma terra que emanava leite e mel para o seu povo. E aí, o que acontece? Aprenda uma coisa, que entre a promessa de Deus e o cumprimento dela, existe um caminho chamado deserto. O grande problema de Israel é que muitos ficaram no meio do caminho, apesar de terem a promessa de Deus, apesar de terem a presença de Deus. No deserto, olha só, Deus era com o povo que estava no deserto, sim ou não? Sim ou não? O que acontece? Durante a noite, o deserto ele é muito frio, cai uma temperatura para menos 0 graus. Deus se manifestava com uma labareda de fogo. E durante o dia, uma mudança brusca de temperatura, e aí a temperatura vai a mais de 50 graus. E aí Deus se manifestava como uma nuvem para proteger o seu povo. E quando o seu povo estava com fome, Deus mandava o quê? As cordonizes para se alimentar. Deus deu diversas provas que era com o seu povo, porque havia uma promessa, e eles estavam sendo guiados por uma promessa. E mesmo eles vendo a manifestação de Deus na vida deles, havia murmuração no meio do povo. Se tem algo, amados, que Deus odeia, é murmuração.
Murmurar, você quer que o mover de Deus pare na sua vida? Você quer que as coisas emperrem na sua vida? Murmura. Murmuração é um barulho nojento aos ouvidos de Deus. Por quê? Nós estamos acostumados a reclamar. Nós falamos mal dos políticos, sim ou não? Se está sol, reclamamos do sol. Se está chovendo, reclamamos da chuva. Se está frio, reclamamos do frio. Se tem cabelo liso, quer fazer permanente. Se tem cabelo, se tem cabelo enrolado, quer ter cabelo liso. Toda mulher já nasceu precisando ou engordar 2 quilos ou perder 2 quilos. É incrível. Então, está sempre reclamando. Nós estamos sempre, se está casado, se anda a pé, reclama porque anda a pé. Aí ele ganha uma bicicleta, aí ele, aí ganha uma bicicleta, aí ele começa a reclamar, que, se eu tivesse uma moto, aí ele ganha uma moto. Aí ele fala, ganha, aí ele fala, não, vou trabalhar, tenho uma moto, mas dia de chuva é ruim, aí ele vai e compra um carro. Aí quando ele compra o carro, reclama do preço da gasolina. É difícil, cara. Sabe, quando a gente olha para o povo de Israel, a gente fala, não consigo entender esse povo. Não consigo entender como murmura, como reclama e como acha pelo em ovo. Quero te falar uma coisa, se você procurar pelo em ovo, você vai achar. Por quê? Porque a gente fica olhando essas coisas e procurando um defeito em tudo. Aí o cara está solteiro. Aí ele começa a namorar. Aí ele começa a reclamar, aí ele casa, aí ele começa a reclamar da mulher, a mulher começa a reclamar do marido. Aí vai lá para a sala do gabinete pastoral, eu não aguento essa mulher, eu não aguento esse homem. Rapaz. Aí ora para começar a namorar. Aí passa 3 meses, ora para terminar. Foi Deus, é Deus. Aí Deus assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu não. Então, amados, o que acontece? A murmuração. E aí, eles estavam chegando. E aí, em Números, no capítulo 13, o que acontece? Havia uma terra prometida. Aí o Senhor fala assim, manda aí, Josué, manda lá. 14 pessoas para ver a terra. Aí vão lá, 14, olharem a terra. 12 voltam, falando o seguinte, cara, aquela terra tem gigante, hein? Nós olhávamos para aqueles homens, nós éramos como gafanhoto diante do tamanho dele. Espera aí, nós muitas vezes estamos olhando para o tamanho do problema que está à nossa cerca. Nós estamos olhando as dificuldades, nós estamos olhando o quê? Os relatórios que o mundo nos dá, em vez de olhar para a promessa que Deus está nos dando, para a promessa que Deus tem para nos cumprir. E sabe o que é o interessante? Foram 14 e voltaram 12, desanimando o povo. Não tem jeito de chegar naquela terra. E é interessante que como uma notícia mal contamina o nosso coração. Você pode estar cercado de 100 notícias boas, mas se houver uma notícia ruim, estraga tudo. Parece que nós temos a tendência do quê? De esperar coisas ruins. Esses dias, eu precisava ir para uma outra cidade, não vou falar que é Colorado, tá? Aí, eu estava indo sozinho, de repente eu falei, tem o Léo. Eu cheguei no Léo, buzinei no Léo, Léo, tá fazendo o quê? Nada. Ele, Cleito, o que aconteceu? O cara já pensou assim, aconteceu, alguém morreu. Porque a gente espera sempre notícia ruim. Nunca uma coisa boa. Se o teu telefone, irmão, tocar 3 horas da manhã, o que você pensa? Alguém morreu. Sim ou não? Porque a nossa mente é condicionada às coisas ruins. E não as coisas boas, porque parece que as marcas ruins, elas falam muito mais do que as marcas boas. Sim ou não?
É igual, né, as mulheres. Entenda uma coisa, homens. O sentimento da mulher é na alma. Você não pode tratar a mulher como um homem. Por quê? Porque quando você fere uma mulher, aquilo fica guardado. Você pode fazer 1000 coisas boas, mas daqui 5 anos, você vai chegar, ela vai estar chorando, e você vai perguntar: o que eu fiz? Tá tudo bem? Tá. Falou que tá tudo bem, mentira, não tá. Só para lembrar, tá? E aí nós homens, o que a gente pensa? O que eu fiz hoje? Aí você refaz o dia todo. Eu levantei, dei bom dia, fiz café, pá, dei beijinho, tal. Aí você vai falar, ela, por quê? Há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, você fala, meu Deus. Então, nós temos que orar, principalmente para que a memória no coração da mulher seja tratada e curada por Deus. O homem tem esse dever de tratar. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos tratar as mulheres como a parte mais frágil do nosso corpo, embora o feminismo diga ao contrário. Se machismo não é bom, por que o feminismo é bom? Você quer igualdade? Prega o evangelho. Porque diante de Deus, homem e mulher são iguais. Porque homem e mulher, para serem salvos, precisam da mesma quantidade de sangue da cruz do Cordeiro. Então para com isso, para de ouvir besterol e vai para a Bíblia. Então, aqui, eles vinham os relatórios, e os relatórios aqui, olha só, contaminou o povo. E aí, o que mais nós temos? Nós temos más notícias o tempo todo. E aí parece que má notícia, não sei o que tem, você viu fulano, você viu ciclano, esse ano não tem jeito, esse ano não tem que. Hoje eu fui cortar o cabelo, chegou lá o homem falou assim, o ano já acabou. Se o ano acabou, vamos fazer a virada do ano essa noite, pô. O ano acabou? O ano acaba, irmão, só dia 31 de dezembro, à meia-noite. Até lá, tem muita coisa a ser feita. Há muita promessa a ser realizada na minha e na tua vida. Tem muita coisa de Deus para acontecer. O grande problema é que nós estamos dando o nosso tempo de graça para as pessoas, para aquilo que não serve, para aquilo que não presta. Emprestamos nossos ouvidos para os maus relatórios. O que mais me impressiona aqui, que os maus relatórios, que pior que os relatórios do mundo, são os relatórios, a incredulidade dentro da igreja. A igreja, ela tem uma facilidade de propagar uma notícia muito ruim facilmente. E aí, vai desanimando o coração do povo. Eu louvo a Deus porque o Iago, esses dias me procurou, e ele falou assim, olha, Deus tem me direcionado para nós retomarmos a nossa oração, e a gente pode retomar a oração este ano ainda. Está abençoado. Sabe por quê? Porque a nossa tendência é falar assim, não, esse ano já foi, deixa para o ano que vem. Quem trata o ano que vem, quem deixa de fazer as coisas para esse ano, para fazer o ano que vem, não faz o ano que vem, não faz nem no outro e não faz nunca. Porque isso não é uma prioridade na tua vida, porque a prioridade na tua vida começa hoje. Porque se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus e não endureçais o seu coração, e ouvires a voz do Senhor atentamente, é hoje. Se tem um dia que pode mudar a tua vida, se tem um dia que vai fazer a diferença, não é o dia de amanhã. E não é o dia de ontem, é o dia de hoje, é o agora. Tudo que eu e você temos é o agora. Quem me garante que daqui 5 minutos eu vou estar vivo? Muitos são os planos dos homens, mas o realizar vem de quem? De Deus. Então não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. E o jovem tem a tendência que ele acha que ele vai viver para sempre. Deixa eu te falar. Hoje nós conversamos em casa, eu e minha esposa, juntamente com o André. E a gente estava brincando, e nós falamos assim, da senha, né? E se a senha tocar hoje? Que senha? Se a senha do céu te chamar hoje? Eu quero te perguntar o que você tem para apresentar para o Senhor Deus hoje. Imagina, eu e você, todos nós aqui, estamos numa fila invisível e cada um está com um número na mão. É doido? É doido não, é verdade. Você sabe qual é o seu número? Eu não sei. Nesse momento, está lá, né? Todo mundo fala que o céu é bom, mas ninguém quer ir para o céu, né?
Ninguém quer ter o número chamado. Alguém... Quem está falando aí? Então, você imagina, rapaz, já pensou se o meu número chamado, o número que é chamado agora é o meu? Rapaz, e aí? Mas eu não sei, mas Deus sabe. E se o seu número foi chamado agora? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é salvo? Quem acha que é salvo? Tem uns corajosos aí. Deixa eu falar uma coisa. Quem já acha, não acha nada. Ou você tem certeza, ou não. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Essa pergunta deve martelar a tua vida até o resto dos teus dias. Você é salvo? Porque se você não for salvo, a figura vai. Então, nós olhamos aqui pela palavra do Senhor, a incredulidade, irmãos, ela está muito no nosso meio, relatórios, toda hora de coisas más. Por que as boas notícias não se espalham no nosso meio? Por que as coisas boas não ganham a mesma velocidade que as coisas ruins? Essa igreja pode ter todas as qualidades, mas se tiver um defeito, aí sai um daqui, porque aquela igreja, porque não sei o quê. Aí o pessoal compra uma ideia e sai falando daquilo que ouviu. Deixa eu te falar algo de Deus para você. Nunca compre uma notícia ouvida pelo ouvido de alguém sem você comprovar. Você só pode falar de alguma coisa quando você atesta, quando você tem certeza. Não está na moda de falar fake news? Então o que é fake news? É propagar uma notícia que não é verdadeira. E nós temos a tendência de ouvir e propagar aquilo que nós nem temos certeza. Aí depois, não é bem assim. Então, amados, Moisés aqui estava morto. E agora o Senhor fala para este povo, fala assim, dispõe-te. O que é dispor? O que é se dispor? É se colocar de pé. Porque assim, Deus está falando que é um Deus de promessa. Mas para você receber a promessa, o que você tem que fazer? Se colocar de pé. Você precisa ter atitudes. Porque não adianta o Senhor ter feito tudo e você ficar sentado aí na tua cadeira. Não adianta. Nós como igreja, e vocês como jovens, muitos de vocês querem mudar o mundo, mas comece mudando o teu quarto em primeiro lugar. Muda o teu quarto em primeiro lugar, para você depois querer mudar o mundo. Então o Senhor está falando aqui, olha, e eu vejo promessas de Deus sobre a vida de cada um, e Ele fala, dispõe-te. O que é isso? Te coloca de pé. Ei, acorda, desperta tu que dormes. O ano de 2020 nos mostrou como nós estamos frágeis por dentro. O pior é que a igreja, ela tem perdido a sua identidade, tem perdido o seu elo com o seu Criador. O que eu tenho mais visto dentro da igreja são jovens, assim, contaminados com um pensamento mundano dele, que ele não sabe qual é a sua posição em Cristo. Ele diz que ele crê na palavra do Senhor, ele diz que crê nas promessas do Senhor, mas ele não crê que as promessas são para ele. Ele não sabe que lugar ocupar no corpo de Cristo. Ele não sabe a posição dele no corpo de Cristo. Muitas vezes nós somos como aqueles homens que olhamos para o espelho e olhamos o nosso reflexo, mas quando viramos as nossas costas, esquecemos de quem nós somos. Por quê? Porque os nossos valores não são os mesmos valores de Cristo. E aí em Provérbios 9, versículo 27 fala assim, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Quantos aqui estão nesta noite, são filhos de Deus, têm promessas de Deus, são lindos, são lindas, são abençoadas, há uma promessa profunda do Espírito de Deus sobre a vida de vocês, mas quando vocês estão sozinhos, quando vocês se olham dentro de vocês se acham fracassados, vocês se acham feios, vocês se acham que não são merecedores, vocês têm a síndrome do cachorro, da Maria do bairro. Ai meu Deus, porque eu sofro tanto, porque ó vida, ó céus, ó azar. A gente ri, mas isso é sério.
Há promessas de Deus na nossa vida. O que a palavra de Deus diz sobre você? O que a palavra de Deus aponta para você? O que a palavra de Deus tem para nós como igreja? Ela diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade do Senhor, tirado das trevas para maravilhas do reino da sua luz. Ele diz para você, moça, ele diz para você, homem, você é a menina dos meus olhos, da qual eu tenho ciúmes. E ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. O Criador olhou para você. Isso aqui não é coach não, isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias foram contados na eternidade. A palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou, não vai nos abençoar com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. O que precisa então é você tomar posse, é você acordar para quem você é você acordar para o seu propósito de vida, é você acordar pelo qual você foi chamado. E você foi chamado para triunfar nessa terra, você foi chamado para glorificar a Deus através da sua vida. As situações elas vêm contra nós, sabe, querendo que a gente perca o nosso valor, querendo que a gente perca o nosso valor, querendo que a gente perca o nosso senso de direção. Deixa eu te falar uma coisa, pode passar as montanhas, pode passar os vales, pode passar os desertos, mas eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que as promessas de Deus na minha vida vão se cumprir, porque foi Ele que prometeu. E Ele prometeu para você. E aí a gente vê as meninas não se dando o valor que se deve dar o valor, se entrega a qualquer um que vai te defraudar, que vai te enganar, que vai tirar o que é mais precioso. E aí você se entrega porque você não conhece o teu valor, você se entrega a um relacionamento abusivo, onde ele vai fazer tudo o que ele quer, e você vai aceitar porque você acha que você não merece. Deixa eu te falar, nenhum de nós aqui merecíamos, mas Deus nos deu o melhor. Se Deus tem o melhor, não se contente com um pouco, se contente com o melhor de Deus. Mas para isso você precisa ser forte, para isso você precisa ser corajoso. O Senhor está falando que Ele não faz acepção de pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, quem já imaginou a vida de Moisés? Aqui, quem já pensou, nossa cara, eu queria ser como Moisés? Quem aqui já pensou isso? Pode levantar a mão, sim. O que diz o texto? Assim como eu fui com Moisés, assim serei com... O que precisa ser como Moisés? Ter a mesma ousadia e a mesma entrega de Moisés. Mas você está disposto a se entregar a Deus totalmente, para que Ele cumpra o desejo e o propósito dEle em você? O grande problema, irmãos, porque nós queremos aqui apenas molhar os nossos pés na presença de Deus. E quanto nós deveríamos é nos jogar de cabeça em Cristo Jesus. Sabe por quê? O homem decepciona, mas Jesus não. O que Ele promete, Ele cumpre nas nossas vidas. E Ele quer cumprir na nossa vida. E o que Ele diz? Tão somente seja o quê? Forte. E Ele diz, ninguém poderá te resistir nos dias da tua vida. Assim como fui Moisés, eu serei contigo. Eu não te deixarei, não te desampararei. Ele diz o quê? Seja forte e seja corajoso, porque tu farás o povo herdar a terra sobre o juramento que prometi aos seus pais. Olha o que ele fala, tão somente seja forte e muito corajoso, e cuidado de fazer a lei, segundo a lei do meu servo que te ordenou, e dela não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Quem quer ser bem sucedido aqui? A palavra é, você não quer ser bem sucedido? Um sim ou não? Olha só o que diz. O que você precisa fazer para ser bem sucedido? Olha lá, está aqui. Tenha cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas o quê? Bem sucedido, por onde quer que andares. Deixa eu falar algo. Muitos de nós amaldiçoamos Vilhena.
falamos mal de Vilhena, porque essa terra não tem oportunidade, essa terra não tem isso, essa terra não tem aquilo, e muitos de vocês querem sair de Vilhena para ser bem sucedido, sim ou não? Vocês querem fazer faculdade fora, sim ou não? Porque aí quer fazer faculdade fora, não quer vir mais para Vilhena, porque vocês acham que aqui, deixa eu te falar algo, quando Deus está comigo, quando Deus está com você, quando nós meditamos na palavra do Senhor, Ele vai fazer você prosperar aonde você estiver. Você não precisa mudar de cidade. Sabe por quê? Porque a prosperidade não está no lugar, a prosperidade de Deus está em você. Tudo que Deus precisava fazer e te dar, Ele já te deu, está aí dentro de você. O que você precisa é olhar para dentro de você e descobrir aquilo que Deus tem te chamado. Então o Senhor fala que boa é a terra que o Senhor nos dá, sim ou não? O Senhor fala que as bênçãos te seguirão e te alcançarão, por onde eu for, a bênção do Senhor te seguirá. E por que a bênção do Senhor não está vindo em Vilhena? Porque o problema é Vilhena? Não, o problema é eu, o problema é você. O problema é que a gente não faz o que diz a palavra de Deus. Então o mundo pode estar caótico, pode, mas nós não podemos estar incrédulos diante da palavra de Deus. E Ele falou que vai passar tudo isso, mas nenhum fio da nossa cabeça vai se queimar, vai se perder. Porque esse é o nosso Deus. Então o Senhor está falando aqui, olha, não cesses de falar deste livro, e medita nele de dia e de noite. Deixa eu te falar algo, quanto você tem meditado na palavra de Deus? O quanto você tem lido a palavra de Deus? O grande problema é que nós não meditamos na palavra de Deus, nós ficamos aí atrás dos gurus da vida, e achando que a autoestima, ela vai brotar do nada. A autoestima nunca vai brotar enquanto você não descobrir quem você é em Cristo Jesus. Pedro só descobriu quem ele era quando ele teve a revelação de quem Jesus era. Se você quer descobrir quem você é, tem a revelação de Jesus na sua vida. Então nós precisamos o quê? Descobrir, amados, a revelação de Deus, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você. E aí ele fala assim, para que tenhas cuidado. O que é cuidado? Você precisa levar o reino de Deus a sério. Você precisa cuidar do reino de Deus a sério. Cuidar. Tenha cuidado de fazer o que diz a palavra do Senhor. E não é fazer o que você acha que é certo. Não é você fazer o que você acha que é correto. Nós temos que fazer aquilo que diz a palavra do Senhor. Nós estamos com pessoas dentro da igreja que nunca leram a Bíblia e que estão cheios de opiniões. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Cara, a palavra de Deus está aqui. Recentemente um pastor aí falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu achei que ela já fosse atualizada, né? Revista Almeida, corrigida e atualizada. Mas precisa se atualizar, precisa atualizar, na verdade, a nossa mente, que tem se perdido ao longo disso. E já tem crente defendendo que a Bíblia deve ser vendida separadamente, cada livro. Tem crente defendendo que a Bíblia precisa ser mudada. O que nos trouxe até aqui foi o Evangelho, que nos manteve até aqui. Então, amados, nós temos o quê? Que olhar e ter cuidado com a palavra do Senhor, de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Não é fazer metade do que está escrito, não é fazer 25% do que está escrito, é fazer tudo que nela está escrito. E como é que você vai fazer tudo o que nela está escrito se você não sabe o que nela está escrito? Nós temos bastante pessoas que fazem direito aqui. Se você não cumprir uma lei, né, aos bacharéis de direito aqui, você pode chegar diante do juiz e falar assim, mas eu não sabia. Pode? Por quê? Porque é lei. Então naquele dia, irmão, quando Deus falar conosco, e você não vai poder falar assim, eu não sabia. Aí já era. Então, ele fala, olha, fazer segundo o que está escrito, então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu quero te pedir para que você fique de pé. Eu quero que você feche os teus olhos, em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final de um ano.
Deus te trouxe nesta noite aqui, e a boa notícia é que este ano não acabou. Tem muita coisa para acontecer. Se bobear, tem aí, só o mês de dezembro tem 31 dias. Nós estamos, hoje é dia 21. Então, para esse mês terminar, tem mais 9 dias. E depois nós temos mais 31 dias, nós temos o quê? 40 dias. Fecha os teus olhos. Imagina o cara que está no hospital hoje. E ele recebe a notícia que em poucas horas ele vai morrer. Se chegasse para ele e falasse assim, tem como você viver mais 40 dias. O que você daria por esses 40 dias? O que você imagina que esse homem daria por esses 40 dias de vida? Será que ele ia querer dar tudo para viver esses 40 dias? Sim ou não? Sim ou não? Deixa eu te falar, você tem esses 40 dias na sua vida. A pergunta é, o que você vai fazer com esses 40 dias? Você vai perder assistindo séries? Junta o tempo que você assistiu a séries. 1 temporada, 2ª temporada, 3ª temporada. Talvez você já perdeu 6 meses de vida assistindo uma série que não vai te levar a lugar nenhum. Para nós, homens que gostamos de futebol, tá bravo ultimamente, só passa raiva. Quantas vezes nós terminamos de assistir uma partida de futebol e falamos assim, cara, eu perdi meu tempo. O que um homem daria por 90 minutos a mais na vida dele? Tudo que está aqui é passageiro. Você é jovem, mas você está plantando o seu dia hoje para colher amanhã. Qual é o seu plantio de hoje? O que você tem plantado hoje? Porque não adianta. Quem planta nada, colhe nada. Quem planta a série, vai colher o quê? Tem 40 dias este ano para a nossa vida ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Foi falado do Espírito Santo nesta noite através das canções. Deus quer fazer algo na minha vida, na tua vida, nessa igreja, que Ele nunca fez. Assim como Ele foi com Moisés, Ele está dizendo, eu serei com você. Assim como eu fui com Daniel, eu serei com você. Assim como fui como Paulo, eu serei com você. Assim como fui como Davi, como Gideão, eu serei com você. Mas eu quero que você olhe para dentro de você. Você que se acha um lixo. Você que se acha que não é merecedor. Deixa eu te dar uma boa notícia. Nós não somos merecedores de nada, mas a graça dele nos alcançou. E nós não sendo nada, Ele colocou dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo, o Espírito da excelência na sua vida, na nossa vida. E que o diabo tem tentado é fazer com que a gente não desperte para os sonhos e planos de Deus na nossa vida. Mas hoje é dia de despertar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas você vai precisar ser forte. Mas você vai precisar ser corajoso. Você vai precisar largar aquilo que está impedindo de você ir para o alvo que é Cristo. Você vai precisar largar aquilo que o Espírito Santo de Deus já te revelou para largar. Você vai precisar pedir ajuda para você caminhar em frente. Porque existe uma promessa de Deus sobre esta igreja. E existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus fala: assim serei com você, e não poderá resistir todos os dias da tua vida. Sabe quem está falando isso? Não sou eu, é o Senhor. Nós temos jovens que pensam
todos os dias em tirar a vida. Sabe por que você pensa em tirar a vida? Porque você não descobriu o valor que você tem em Cristo Jesus. Porque Ele é vida, e Ele veio nos dar vida. E a vida não pode ser achada em nenhum outro lugar que não seja nele. Quero te convidar a cair de cabeça nele, cair de cabeça em Jesus Cristo. Dificuldades vêm, lutas vêm, gigantes vêm, pandemias vêm, mas aquele que permanece no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para todo sempre. Quem poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Será o perigo? Será a fome? Será a nudez? Será a espada? Será anjos? Será principados? Pois nada, nem a morte poderá nos separar do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levante as tuas mãos. O Senhor quer te abraçar sim nesta noite, e Ele quer tirar as mazelas de dentro do seu coração. E Ele está falando: para de olhar para dentro de você agora, olha para mim. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e quem entrar por mim achará vida. Há uma vida de Deus neste lugar, há um rio de Deus neste lugar, e Ele quer te levar a este lugar, de onde Ele vai saciar a sua alma, porque aquele que crê nas palavras do Senhor, terá dentro de ti uma fonte de rio, que joga água vivas para a vida eterna. Tudo que você precisa hoje é se colocar na presença do Senhor. Se você quer se ajoelhar, aonde você está, se ajoelha. Se você quer levantar suas mãos, você levante. Mas hoje é o seu dia, é o dia do encontro com o Senhor, é o dia que Ele tem promessas para realizar na sua vida. E Ele não está te falando que Ele vai te libertar das fornalhas. Ele está falando que você vai passar por fornalhas, mas na fornalha Ele vai estar com você. O seu cabelo não vai se queimar, a sua roupa não vai se queimar. Ele não está falando que você não vai passar por tempestade. Você vai passar por tempestade, mas Ele é o capitão do teu barco, e o teu barco não vai naufragar. Ele está falando que vai ter um mar diante de você, e que esse mar vai se abrir, mas que se esse mar não se abrir, você vai andar sobre as águas, porque Ele tem promessa na nossa vida, Ele tem promessa na tua vida. Espírito Santo de Deus, nesta noite nós entregamos a Ti tudo o que somos, tudo o que temos. O Senhor que sabe o que passa dentro de nós, Pai. E muitos aqui, Senhor, chegaram nesta noite entregando seus pontos, chegando nesta noite entregando este ano, mas nós temos 40 dias de encontro com o Senhor. Nós temos 40 dias de milagres com o Senhor. Nós temos 40 dias, Pai, para acontecer algo que nunca aconteceu nessa cidade, através da Tua igreja. Estão os Teus filhos aqui, Pai. Olha para dentro deles, ajuda-os na sua fraqueza, ajuda na sua limitação, ajuda o Senhor. Este é um ano de vida, Pai. Este é um ano de promessas. Este é um ano, Senhor, onde a Tua igreja, Senhor, ela vai estar mais firme e mais, ó Deus, mais confiante em Ti, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar. Abre, Senhor, o nosso entendimento, para que nós possamos entender que os Teus caminhos não são os nossos caminhos, que os Teus caminhos e os Teus pensamentos são muito mais altos do que o nosso. Em nome do Senhor Jesus Cristo.